Um clássico quentíssimo entre Corinthians e Palmeiras, não só dentro de campo, mas também fora dele aqui na Neoquímica Arena. Então, primeiro, deixa eu falar para vocês um pouco do que rolou nesse pós-jogo, para depois a gente entrar nos pormenores da partida. Assim que teve o apito final, ambas as equipes se dirigiram para os vestiários da Neoquímica Arena e naquele túnel, corredor de acesso rumo aos vestiários, as delegações tanto de Corinthians e Palmeiras entraram em confronto, teve um empurra-empurra, e aí cada clube passou sua versão. O Palmeiras afirma que o Luigi foi agredido por um funcionário do clube do Corinthians. O Palmeiras prestou queixa, o Luigi foi ao Gecrim aqui na Neoquímica Arena, nesse momento que a gente grava o vídeo, ele ainda está passando por exame de corpo de delito. Então o Palmeiras preocupado e também resolveu escalar a situação depois dessa confusão generalizada após jogo. O Palmeiras também inclusive foi às redes sociais e explicou, detalhou um pouco dos pormenores do que aconteceu já nesse túnel de acesso aqui na NQA. Por parte do Corinthians, o clube soltou uma nota minutos depois do Palmeiras, afirmando que Breno Bidon e Gabriel Paulista também foram alvos de agressões por parte de seguranças do Palmeiras. Então, ambos os clubes trocando acusações. Agora resta a gente esperar a ter acesso às câmeras de segurança, as câmeras aqui da Neoquímica Arena, para a gente entender maiores detalhes de toda essa situação. A gente pôde apurar aqui por fontes ouvidas por mim, tanto pro lado do Palmeiras quanto pro lado do Corinthians. Assim, o Palmeiras me contou que em certo momento alguns membros da delegação alvinegra tentaram chegar num acordo, né, para que não precisasse escalar essa confusão aqui na Arena do Corinthians, algo que foi prontamente negado pelo Palmeiras. Aí o Corinthians por si tratou a situação como empurra-empurra, né, alguma coisa assim que, claro, passou um pouco do limite, passou um pouco do nível do aceitável, mas também que não precisava assim, de medidas muito além. Quando souberam que o Palmeiras não estava muito afim de conversar, de talvez tentar apaziguar os ânimos sem precisar levar para os órgãos responsáveis, o Corinthians, claro, vai se defender, vai usar as imagens que também tem à disposição para defender o seu lado. Isso foi o que aconteceu pós-jogo. Na zona mista, Ramon Sousa, que foi quem falou com a imprensa, já que Abel Ferreira está suspenso e os membros de sua comissão não concederam entrevista, comentou que não viu muito da situação, se caminhou direto para o vestiário, enquanto o Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians, tratou tudo como empurra-empurra. Na mesma versão que o clube deu, o zagueiro também corroborou após o apito final. Agora, dentro de campo, um vacilo tremendo do Palmeiras, né? O Palmeiras jogou cerca de 30 minutos, 20 a 30 minutos, com dois jogadores a mais, dois jogadores a mais, o Corinthians só com 8 homens de linha. Então o Palmeiras vacilou, poderia ter feito um gol, mas quem no final das contas teve a principal chance foi o Yuri Alberto, que partiu mano a mano com o Carlos Miguel, que conseguiu fazer a defesa. O que dá um pouco do retrato, um pouco da dinâmica do que foi a partida para o Palmeiras, foi o Carlos Miguel deixar o gramado eleito como o melhor em campo, né? Diz muito de um time que, apesar de ter vantagem numérica, né, ter 2 jogadores a mais, não conseguiu agredir o Corinthians da forma necessária. O Palmeiras ainda com futebol muito pobre, né, ele vive às vezes de lampejos, então a gente viu Arias decidindo na partida contra o Bahia, uma partida um pouco abaixo já contra o Júnior Barranquilla. Então o Palmeiras encontrando dificuldades para criar, principalmente com seus homens de frente. Isso porque também não conta com o Vitor Roque, principalmente, né, Tigrinho, que era um dos destaques do Palmeiras nesses últimos meses, foi o herói também do título do Palmeiras no segundo jogo lá em Novo Horizonte, quando fez o gol, o segundo, né, depois do Murilo ter aberto o placar. Então o Palmeiras sem Vitor Roque voltando a sofrer, ainda também não tem Paulinho, né, a gente sabe que ele está nesse processo de transição física para voltar aos gramados. Então quando precisou acionar alguns nomes, Abel Ferreira recorreu a Luigi e a Felipe Anderson. Então o Palmeiras, que tem um elenco tão recheado, tantas opções, pecou em conseguir ser incisivo, né? Esse empate ele mantém o Palmeiras invicto contra os maiores rivais, contra os 3 grandes rivais de São Paulo na temporada. Então agora são 6 partidas com 5 vitórias, além do empate em 0-0 dessa última noite. Então o Palmeiras segue invicto, mas perdeu uma baita oportunidade de deixar a Neoquímica Arena de novo em 2026 com uma vitória. A expulsão do André, não tenho nem muito o que falar pra vocês, assim, é uma parada meio bizarra. O André repetiu o gesto do Alan do Corinthians, né, que pegou nas partes íntimas, e depois da revisão do VAR foi expulso. Assim,
A gente não tem muito o que tratar disso, uma infantilidade, foi bem expulso. Já o Mateuzinho estava fazendo hora extra em campo, ele bateu muito no primeiro tempo, já poderia ter tomado um cartão amarelo. No lance que foi expulso, ainda toma um cartão amarelo antes do árbitro rever o lance no VAR e depois optar pela expulsão direta. Então o Corinthians, assim, muito combativo aqui dentro da Neoquímica Arena, mas também teve uma dose de liberdade por parte da arbitragem para conseguir bater quando precisou. Dito isso, não é desculpa pro Palmeiras, volta a repetir, com 2 jogadores a mais, tinha que ter deixado a Neoquímica Arena com os 3 pontos. O que isso pode acarretar pro futuro? O Flamengo ganhou, né? Então o Flamengo chegou naquele grupo dos times com 20 pontos que estão atrás do Palmeiras, o Palmeiras agora com 26, só que o Flamengo com um jogo a menos. Então o Flamengo vai receber o Mirassol lá no Maracanã nesse jogo a menos, então se vencer vai chegar com o confronto do Palmeiras dependendo apenas de si para retomar a liderança, né, para entrar na liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras agora que espera os desdobramentos, entender como é que vai ficar a situação do Luigi, vamos ver se a gente vai ter acesso a essas filmagens, então o que a gente tem de bastidores dessa confusão aqui da Neoquímica Arena já foi trazida aqui nesse vídeo anteriormente, e agora começa a preparação para a partida contra o Sporting Cristal, que marca a estreia do Palmeiras no Allianz nessa temporada na Libertadores. Então o Palmeiras, que vem de empate, precisa dar uma resposta na Copa Libertadores, então nada melhor que os 3 pontos diante do Sporting Cristal, o adversário que ele já enfrentou na última fase de grupos da Libertadores, para conseguir começar a se descolar um pouco desse bolo do grupo F e já tentar ao menos encaminhar essa vaga na fase eliminatória. A gente sabe muito bem que o Palmeiras em Libertadores não vem encontrando dificuldades desde que Abel Ferreira assumiu para passar da fase de grupos, mas assim, um novo tropeço deixa o Palmeiras com, quem sabe, 2 ou até 1 ponto num grupo F, nesse começo bastante equilibrado. Então Palmeiras com certa obrigação, sim, de vencer um adversário bem mais frágil, bem mais humilde economicamente do que o Palmeiras dentro da sua arena. Então Palmeiras que vai estar com quase todo mundo à disposição, a gente não sabe ainda se Vitor Roque volta, Paulinho segue fora, Jefté e Piquerez. Abel Ferreira está suspenso? Está suspenso pela STJD, suspensão não vale para Libertadores, então o técnico vai estar à beira do gramado, vai conceder entrevista depois, e aí os detalhes também de Marlon Freitas, que recebeu o 3º cartão amarelo, cumpre suspensão, mas também, assim como Abel Ferreira, só em partidas do Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras deve ter algo próximo de uma força ideal, quem sabe já Vitor Roque na equipe titular. O que falta para o Palmeiras agora é mais poder de fogo, mas ser mais incisivo. Então um rival que foi bastante combativo aqui na Neoquímica Arena, que aproveitou muito da pressão da própria torcida para se equivaler em campo, né? Principalmente depois que não estava em desvantagem numérica, mas o Palmeiras pobre de ideias, pobre de princípios, e assim, no final a gente voltou a ver um pouco mais do mesmo, né? Bastante bola alçada, o Palmeiras que em até certo período do segundo tempo botou a bola no chão, tentou rodar um pouco da área do Corinthians, mas depois quando a água começou a bater um pouco na bunda, voltou a abusar dos cruzamentos. Então fica aquele velho convite para vocês acompanharem os desdobramentos desse clássico aqui na Neoquímica Arena, tanto no lance.com.br/Palmeiras, tanto do Corinthians também. Subi algumas matérias em parceria com meu colega Guilherme Lesnock, então para vocês terem um pouco mais de detalhes, bastidores, informações, vídeos, enfim, todos os detalhes possíveis desse pós-jogo de Corinthians 0, Palmeiras 0, nesse domingo aqui na Neoquímica Arena. Então, um forte abraço para vocês e até a próxima. A gente se vê na Copa Libertadores na quinta-feira. E aí, gostou desse vídeo? Então curte, compartilha aí com seus amigos e aproveita para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para que você receba todas as notificações dos conteúdos que são publicados aqui no Lance TV.